Hoje o céu estava como se não pertencesse aqui, como se fosse céu sobre o mar, azul, com poucas nuvens esparsas, como espuma. Na calçada, folhas de um caderno, com linhas azuis e margem vermelha, escolares. Um gatinho morto no asfalto, líquido, como o corpo de uma criança adormecida, líquida. A morte é sólida, menos para o gato. O corpo morto é rígido, amarelado. Eu tenho medo de não viver, aí eu vivo, para poder dizer por aí que vivi. E assim ninguém sabe o meu segredo, que eu não vivo, eu só observo. Meu livro ele chama Estar Vivo é Esquisitíssimo. É o meu primeiro livro, então eu reuni nele poemas que vêm mais ou menos desde a pandemia para cá, assim, desde 2020 até os dias de hoje. Tenho muita poesia mais antiga que isso, né? Então, geralmente, acho que o primeiro livro de poesia acaba sendo uma coletânea, né, de coisas que você fez no passado, mas esse livro, ele tem uma coisa de um tema específico, eu acho, né, que eu acho que tem essa sensação um pouco de isolamento, né, e de distanciamento também que está presente nele. Então, quando eu falo sobre esse livro, tem uma história que eu gosto de contar, que é sobre um período que eu passei na Islândia, em 2017, numa residência artística. Me convidaram para escalar uma montanha da cidade que eu estava, era uma cidade de 500 habitantes. E aí a gente subiu em 4 pessoas essa montanha, só que a gente subiu ela fora da trilha, a gente demorou o triplo do tempo para chegar, né, no cume da montanha. Tanto que eu não cheguei no cume, eu cheguei bom, no outro cume. Ela tinha uma parte mais alta e uma um pouquinho mais baixa, mas eu cheguei um pouquinho mais baixa. E para subir dessa um pouquinho mais baixa para mais alta, que era de fato o cume da montanha, exigia um talento e um esforço físico que eu não era capaz de fazer naquela época. Então eu resolvi que eu ia descer por onde eu queria descer. Em algum momento eu me vi perdida no meio dessa montanha, completamente só. E eu olhei em volta e eu não achava mais nada, nem ninguém. Tava úmido, tava frio. E eu não sabia como descer. Parece um momento meio desolador, né? Parece uma coisa esquisita, parece uma coisa estranha, né? E essa imagem dessa história é uma coisa que eu tenho muito presente nesse livro também, né? Mas o que eu sinto, né, é que eu acho que foi um momento que eu me senti mais feliz na minha vida, que eu me senti mais livre, que eu me senti mais dona de todas as minhas decisões. Se eu fosse para a direita, se eu fosse para a esquerda, se eu fosse para cima, se eu fosse para baixo, se eu fosse para um lado, se eu fosse para o outro. E eram escolhas minhas. E eu acho que isso me trouxe essa liberdade, assim, essa sensação também de ter esse vento gelado na minha cara, que essas escolhas elas eram sobretudo minhas. E eu acho que isso é uma coisa que está presente nesse livro, sabe? Essa sensação dessa liberdade, assim. Eu estou muito feliz de estar participando da minha primeira Flip aqui em Paraty. É, É algo que eu sempre pensei em fazer, vir pra cá, né? E eu nunca vim e eu tô tendo a sorte de vir pela primeira vez com um livro, né? Com o meu livro. Meu nome é Samantha Canovas, eu sou artista plástica, eu sou de Brasília e eu estou publicando meu primeiro livro. Eu escrevo desde sempre, na verdade, desde criança. Então, recentemente, né, eu acho que eu entendi que haviam certas coisas que eu conseguia lidar imageticamente por forma do meu trabalho pessoal enquanto artista plástico. Mas outras coisas eu acho que isso não dava conta. Então, eu acho que a literatura é um lugar onde eu consigo resolver esse tipo de questão, né, de uma outra forma, um outro pensamento imagético, uma outra forma de olhar para o mundo também.